Boa tarde, galerinha do quinto ano! Sejam muito bem-vindos, estudantes, familiares e professores, à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e hoje eu trago a nossa quarta aula da sequência didática Ler, Estudar e Produzir verbetes. Ou melhor, eu troquei, é estudar, ler e produzir verbetes. Essa é a nossa sequência didática. E eu tenho certeza que essa amada galerinha já está com o material prontíssimo, certo? Lógico que sim. E ó, já aparecendo uns lógico que sim, concordando comigo. E o título dessa aula é Novas Palavras. É sobre isso que trataremos hoje. Enquanto vocês vão se organizando aí, eu vou falar com os nossos amados mestres. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela parceria de sempre e pelas orientações que todos os nossos estudantes têm dessa equipe maravilhosa que são vocês. E a galera junto aqui com o pessoal do Centro de Mídias. Tá certo, pessoal? Vamos para as habilidades da aula de hoje, que são as seguintes. Habilidades EF04-LP09. Ler e compreender verbetes de enciclopédia ou de dicionário, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Segunda, EF04-LP23. Identificar e manter, na leitura e na produção escrita de verbetes, de enciclopédia ou de dicionário, digitais ou impressos, o tema, assunto, a estrutura composicional, título do verbete, definição, detalhamento, curiosidades, o estilo e a situação comunicativa. EF35-LP01. Ler e compreender silenciosamente e em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros textuais variados. EF35-LP03. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto-tema, demonstrando compreensão global. E a última, EF35-LP05. Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de textos de diferentes gêneros. Olha, recheada, hein? 5 habilidades diferentes que se completam na aula de hoje. E o pessoal falando boa tarde, quinto ano B participando em peso, a galera da escola essa de Queiroz, Jardim Icaraí, turma do quinto D, Escola Paulo Machado de Carvalho, estão todos ligados, os alunos do quinto ano C da ProRita. A turma da professora Cristina, da Escola Exilda Franco de Mauá, galera da professora Edna, do quinto ano E, Escola José Mauro de Vasconcelos, quinto ano C. Uau! Gente, vocês são demais. E é lógico que essas aulas só acontecem porque vocês estão aí e porque nós somos bons parceiros e começamos uma sequência falando de verbetes. E hoje eu chego e coloco um título de aula, Palavras Novas. Novas palavras. E aí, quando nós falamos em palavras novas, eu refiro-me a um título justamente que nós iremos acrescentar palavras ao nosso vocabulário. Mas eu tenho uma pergunta. E aí eu vou no olhinho da minha galerinha e olha só. Nessa aula de hoje, nós iremos nos aprofundar em conhecer palavras novas. Tudo bem? E como que nós fazemos para descobrir o significado e o sentido dessas palavras, usando a maior parte de recursos que conseguirmos. Tá? Então, recordando, a gente já viu dicionário, enciclopédia, e agora, hoje nós vamos nos concentrar no caso, por exemplo, se não tivermos isso, ou na hora que você consulta, como escolher a melhor forma de usar? Qual a melhor explicação? Então, fiquem ligados e participem, que isso é importante. Agora, tem um povo já que começa a colocar, que está participando e sempre ligado fazendo as tarefas. Muito bom, isso é muito bom mesmo. Mas, sem delongas, é o seguinte, para nós começarmos a aula, eu tenho uma pergunta para vocês.
Quando vocês, pode até resgatar das aulas anteriores, se deparam com uma palavra desconhecida num texto, o que a gente faz? E aí? A gente está lendo um texto, de repente tem uma palavra lá que você nunca ouviu. Eu quero soluções para descobrir o significado dessa palavra, mas sem usar o dicionário, ou sem usar a internet, ou sem usar a enciclopédia. Já tem gente falando dicionário, Google, sem internet, sem dicionário. Eu quero uma... A Pro Edilene já disse que tenta descobrir dentro do contexto mesmo. E isso rolou no meio da aula de ontem. O pessoal falando, foi uma dica, que é realmente no contexto. A Pro Thaís foi clara, ela colocou assim, está implícito no texto, não é bem a palavra... A gente não pode colocar muito a palavra implícito, né? Mas nós dizemos que realmente o contexto, uma explicaçãozinha. Mas em que meio eu descubro isso? Eu quero uma palavrinha que a gente... Pro Suzy, muito bem, leitura global. Está na última habilidade. Quando nós lemos o texto na íntegra e tem alguma palavra que a gente desconhece, a gente finaliza a leitura. Geralmente, uma ou duas leituras, ou dentro do parágrafo, a gente consegue desvendar o contexto, mais ou menos do que aquela palavra está significando ali, né, dentro da ideia do texto. Por isso também, nas habilidades, a gente tem a questão da ideia central do texto, que por essa linha também fica mais fácil de inferir sentido. E o que é inferir sentido? Você não vai chegar ao resultado, o significado exato, mas não vai atrapalhar a sua compreensão, certo? É bastante teoria, né? Agora, eu tenho uma perguntinha, mas essa é para minha galerinha. Ó, essa é um especialzinho para vocês. Mas agora vamos pensar nessa busca de significados e vamos pensar o seguinte. Você vai procurar o significado da palavra, você não tem físico, nem dicionário e nem enciclopédia, mas você tem a internet. Como você faz para procurar? Você quer um significado de uma palavra, você tem a internet à disposição. O que você faz? Consulta o Google. E qual a primeira que aparecer está certa? Eu quero mais detalhes. O dicionário online, boa. Dicionários conhecidos, dicionário virtual, enciclopédia virtual, legal. Os alunos do 5º ano da professora Beth de Marília, consulta enciclopédia virtual, boa. Agora, o detalhe que a gente não pode esquecer é tomar cuidado para que sejam fontes confiáveis. A internet é uma invenção moderna e é considerada muito nova, aqui no Brasil principalmente, porque assim, ela surgiu, vocês podem pesquisar, tá? Aí eu recomendo uma enciclopédia com os detalhes. A internet, a gente tem uma data aproximada de maior uso e extensão durante a Guerra Fria. Por isso que eu falei, quem não sabe o que é Guerra Fria, vai lá pesquisar. E o que acontece? Durante a Guerra Fria, se havia necessidade de uma comunicação muito rápida, e alguns meios de segurança, que na época, né, era uma rede pequena, e por isso o advento da internet fez um grande sucesso nesse período. O primeiro e-mail foi trocado entre alguns países em 1969, então assim, faz tempo. Mas no Brasil, ela só se popularizou primeiramente em empresas especializadas de tecnologia, em outras empresas começaram a adquirir recursos em 1980, na década de 80. Então, se a gente for pensar 1980 para cá, para a galerinha que nasceu tudo já no ano 2000, né, vamos falar assim que eu estou falando de coisa velha. Mas para os professores, meus colegas, como eu, que nós somos tiozinhos assim, o que acontece? É recente. E isso foi, conforme a liberdade da internet, aconteceu o quê? Todo mundo colocava de tudo e até hoje a gente tem sites que não são adequados, então deve se consultar. A gente fala muito da internet, mas nada, gente, dispensa o impresso, o dicionário impresso, tá? Dica para todo mundo, tem professor colocando até a idade no chat. O pessoal, nós somos, né, gente? Olha só, muita teoria, então vamos nos aprofundar um pouquinho em detalhes
de todas essas consultas. Primeiro, eu vou começar com um texto, um trecho, na verdade, não é um texto inteiro, do Monteiro Lobato, uma fábula chamada O Orgulhoso. Acompanhem e preste atenção que tem palavras em destaque. Era um jequitibá enorme, o mais importante da floresta, mas orgulhoso e gabola. Fazia pouco das árvores menores e ria-se com desprezo das plantinhas humildes. Vendo a seus pés uma taboa, disse: que triste vida levas, tão pequenina, sempre à beira d'água, vivendo entre saracuras e rãs. Qualquer ventinho te dobra. Um tizil que pouse em tua haste há de vergar que nem bodoque. Que diferença entre nós! A minha copada chega às nuvens e as minhas folhas tapam o sol. Quando ronca a tempestade, rio-me dos ventos e divirto-me cá do alto a ver os teus apuros. Trecho da fábula O Orgulhoso. Do que se trata esse trecho? E olha, gente, o tabua aqui que eu li é uma boa dica, porque a pronúncia já diz que é uma coisa diferente do que muita gente está pensando. Antes que vocês me cobrem um acento agudo, tá? Já é uma dica de uma das palavras. É o seguinte, sim, olha, a gente tem isso mesmo. Jequitibá é uma árvore frondosa, orgulhosa, que ficou menosprezando a tabua, que eu não vou falar agora, né? Senão eu já vou matar a aula toda. Eu quero saber agora de vocês. Se fala desse engrandecimento do Jequitibá, esse texto, tem as palavras em destaque que eu quero saber, e vou começar com essa tabua mesmo. Eu quero saber de vocês, nós vamos registrar o que vocês acham que significam cada uma das palavras. Deixa eu colocar uma forma bem simples, certo? Então, pode começar com tabua. O que vocês acham que é? Uma planta. Uma planta. Uma planta. Uma plantinha. Boa. E eu vou colocar de maneira bem resumidinha mesmo. Uma plantinha. Legal. Agora, voltando ao texto, aqui a palavra, vamos começar pela ordem. A gente vai voltar. Lá no texto vocês, gabola. Ó, o mais importante da floresta, mais orgulhoso e gabola. Fanfarrão. Ó, a turma do Pro Alexandre, então vamos registrar. Fanfarrão, então vamos lá. Não vou falar nada, certo, errado, nem nada. Por enquanto nós somos tentando compreender isso aqui. Gostei do convencido da turma da professora Núbia, da professora Cleide. Agora aqui, ó, na fala do Jequitibá, a gente tem saracuras, aves. Boa. Então, saracuras. No caso aqui eu coloquei no singular, tá? Então eu vou colocar só ave. A gente deixa eu colocar o S aqui e vou colocar o S aqui. Né? A gente mostra o singular e o plural. Beleza. E a última que a gente tem é o bodoque. Afinal de... Opa, desculpa, pulei o tizil. Pulei o tizil. O tizil ali. Bodoque já colocaram. Estilingue. E o tizil que eu pulei também? O pessoal, ave. Tá falando ave. Legal. Tá. Ave, pássaro. Legal. Os alunos do 5º ano da escola Vila Marquesa de Santos participando e dando os resultados. Gostei de ver. E as respostas, né? Agora é o seguinte. A nossa estratégia é assim. Nós vamos inferir significados. Todos colocaram aquilo que nós deduzimos que funcionam aqui no nosso texto, né? Vou fazer um teste com vocês numa substituição.
vamos substituir a primeira palavra gabola, pelo significado que vocês me deram. Era um jequitibá enorme, o mais importante da floresta, mas orgulhoso e fanfarrão. Ou convencido, né? Eu gostei da palavra dada pelo outro professor também. Funciona? Dá sentido? Sai da ideia ou permanece a mesma ideia do texto? Permanece a ideia do texto. Quinto ano B da escola Glória Viana, e a professora Rose dizendo, exagerado. É isso o que nós fazemos quando a gente procura um verbete. A explicação, ela deve se encaixar no texto. E a galera já colocou que permanece, a turma da professora Carla. Dá para compreender. É uma das formas, porque a ideia permanece. Os alunos da escola Elvira Parada Manga dizem que permanece a ideia. Mas eu não vou revelar nada, vamos deixar de guarda isso aqui. Vamos prosseguir a aula. Eu vou dar mais uns detalhes e depois a gente volta para esse flipchart. A ideia da aula é essa. Vamos tentar entender os verbetes e como a gente usa a explicação mais adequada ao texto. Certo? Então vamos lá. Atividade. Vocês vão falar, professora, você vai revelar tudo. Mais ou menos. Vamos ver depois. O que aquela lista tem a ver com isso aqui? Agora vamos ler os verbetes abaixo para verificar o significado das palavras apresentadas no texto conforme elas aparecem no dicionário. Aqui eu tenho uma definição de verbete tirada de dicionários. Então eu tenho aqui, bodoque. Eu vou direto no significado. Número 1, bala de barro que se dispara com besta. 2, arco para atirar flechas ou balas de barro. 3, atiradeira. Olha, tem gente que se aproximou bem já, né, dos resultados. Olha aqui, depois eu tenho gabola. A gabola eu tenho que ou quem exibe valentia falsas ou exageradas. Eu vou colocar uma observação aqui com a canetinha, porque eu tenho o número 1 aqui, se vocês quiserem acrescentar no material de vocês, tá? E eu tenho um correlato, seria um sinônimo aqui. Gabarola também é utilizado, ok? Segunda palavra, ou melhor, a terceira palavra, saracura. Eu tenho um significado, planta bignoniácea do Brasil. 2, designação dada a várias espécies de aves aquáticas da família dos ralídeos, pernaltas, macrodáctilas e sem membranas natatórias entre os dedos encontradas no Brasil. E por último, a tabua. Número 1, planta herbácea do gênero Tifa, da família das tifáceas, de cujo caule se fazem. 2, fazem esteiras, desculpa. 2, planta faciolácea que dá flores em corimbos. Então, eu tenho as definições, verbetes do dicionário. Professora, está faltando palavra aí. Está faltando. Por isso que a gente está falando que é tudo um exercício, tá? Agora, estes significados que nós temos aqui, eles são aqueles que foram retirados do dicionário e eles trazem também, eu vou mudar de cor de marca-texto, eles trazem as informações gramaticais que nós já vimos. Aqui no caso do bodoque é um substantivo masculino. Aqui nas definições eu tenho a explicação, um nome é antigo, é um armamento, isso acompanha todos. E apenas do Brasil que é conhecido como atiradeira. São dicas legais. No caso de gabola, eu tenho um adjetivo de 2 gêneros. O que significa isso? Serve para o masculino ou feminino, né? Substantivo de 2, um adjetivo e um substantivo de 2 gêneros. Não vou marcar todos, só para a gente saber os detalhes que nós temos nos verbetes do dicionário. Beleza. Agora,
Vamos nos aprofundar nessa página. Responda as questões. Número 1. O que indicam os números abaixo do termo em destaque? Lembra que eu marquei os números? O que eles indicam em cada um aqui, né? De novo. Deixa eu fazer o número. O que indicam estes números? Os alunos do 5º ano C e 5º ano D da Escola Lúcio presentes na aula indicam explicações. Boa! Explicações? E é isso mesmo, cada significado que a palavra tem. São as formas que nós podemos usar, né, explicar essa palavra. Por isso é um verbete, eu tenho diversas explicações. Significados. Legal, Proelsa, muito bem. Agora, segunda questão, ainda na página. Como estão organizadas as palavras no dicionário? Aqui eu tenho uma certa ordem. Quero ver que vocês percebam por que eu fui do... Oh, esqueci de trocar. Só um minuto, falha técnica. Não, falha técnica não, falha minha mesmo, né? Falha humana mesmo. Então, vamos lá, ó. Eu comecei do bodoque para a gabola, depois eu fui para a saracura e depois tabua. E aí, por que eu fiz isso? Eu segui a ordem que aparece no dicionário. Ordem alfabética, muito bem. As palavras estão organizadas em ordem alfabética. Perfeito. Questão 3. Seguinte, volte ao texto e diga qual dos dois significados do termo saracura pode ser atribuído ao que está no texto. Por quê? Olha só, no nosso texto, a gente coloca sobre a questão da plantinha, quando o jequitibá está se mostrando poderoso, ele fala que a tabua, ela fica lá, tão rasteira, entre as saracuras e as rãs. Para a palavra, então, saracura, que a gente tem aqui, a gente tem dois significados. Eu vou dizer saracura com relação à botânica, vocês acham que é uma planta? Ou ornitologia, referente a uma espécie de ave aquática, que está ali perto da plantação. Todo mundo, 2. Agora, 2? E por quê? Tem que justificar. Por que o 2 se encaixa melhor no nosso texto? Tem gente falando que é a primeira definição, tá como planta. Se refere-se a os animais que vêm visitar, por exemplo, está junto com rãs. Vamos pensar que quando a gente fala em contexto, a gente tem que pensar nessa ideia. Espécie de ave, todo mundo. 2, porque é uma espécie de ave. Bora lá? Significado 2. Aves aquáticas, porque no trecho se menciona a vivência nas águas com rãs. Agora a gente fala assim, vivência nas águas, a planta é aquática. Mas no caso da comparação, não, porque ela está convivendo ali. Tá? Então, a espécie de ave mesmo. Vocês estão bons, estão ligeiros. Vamos lá, continuando. Nossa última questão é, a palavra tizil não foi encontrada nesse dicionário online. Vamos voltar ao texto e ler novamente o trecho em que ela aparece. Qual significado ela pode ter? No texto, gente, eu tenho que voltar ao texto mesmo. No texto, eu tenho a seguinte frase com ela. Qualquer ventinho te dobra. Um tizil que pouse em tua haste, já te verga que nem botox. Você imagina a árvore, aí o tizil que pousa faz isso na plantinha. E aí? Galera do 5º ano C, a turminha do professor de direito, um passarinho. É um passarinho? É, um pássaro. SM, substantivo masculino, pássaro preto ou pardo, encontrado na América do Sul e Central. Muito bem. Só que aí vocês vão falar assim, professora, a aula está acabando, já acabou praticamente. Vou pôr a nossa telinha de encerramento, essa eu vou pedir para vocês printarem, tirarem, porque a gente... Aí vocês vão falar, professora, cadê o flip chart? Amanhã eu encaixo ele na introdução da nossa aula. E aí nós vamos fazer essa retomada, que é o fechamento, para saber se vocês conseguiram
conciliar os significados. Tá certo? Gente, rapidinho, muito bom estar com vocês. Ótimo, muito bom mesmo. Obrigada.